Olá, amigos telespectadores, estamos de volta para a realização do programa O Espiritismo Responde. Hoje nós vamos conversar sobre uma das leis divinas, uma das leis morais. Nós vamos falar sobre a lei de adoração. E para tratar desse assunto, nós convidamos Dejair Batista de Paula Júnior. Ele que é presidente da Associação Espírita de Maringá, Amém. Então, hoje o assunto será a lei de adoração. E após a nossa entrevista, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que terá como tema Vivendo o Amor. Queremos frisar que este é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná para a divulgação da doutrina espírita. Olá, Dejair, estamos felizes em ter você conosco hoje. Olá, dona Ivone. Dejair, nós vamos falar sobre as leis morais. E o Espiritismo enfatiza muito o estudo dessas leis, né? Que inclusive consta em sua obra básica, O Livro dos Espíritos. Você citaria para nós a primeira dessas leis? Claro, dona Ivone. A primeira é a lei de adoração. E essa lei ela é muito importante porque é onde nós nos lembramos do nosso Criador. É aquela que nos mostra quem é ou que é o mais importante ser em todo o universo, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, que dentro de nós já, de uma maneira inata, nós já sentimos o seu amor por nós, e nós nos sentimos fracos e que nós necessitamos desse ser para nos proteger. Isso já é inato, né? Então, nós adoramos esse ser. E qual é, Dejair, o conceito e o objetivo da lei de adoração? O conceito é a elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Está lá em O Livro dos Espíritos. É um sentimento, como eu disse, inato, que provém da nossa consciência, da nossa fraqueza, que nos faz curvar diante de Deus que nos pode proteger. E também é um dos deveres que nós temos como suas criaturas para com Ele, o nosso Criador, para com Deus. E o objetivo seria nos aproximar de Deus, pensar e nos comunicarmos com Ele por meio da prece, resistirmos às más tendências que nós trazemos de reencarnações anteriores e promover em nós as potências que todos nós temos latentes em nossa alma, dona Ivone. Esses são os pontos principais que nós poderíamos dizer sobre os conceitos e objetivos da lei de adoração. Só para nós lembrarmos, como a senhora disse no início, está na obra básica O Livro dos Espíritos, a primeira de todas, na sua terceira parte, as leis morais. E depois que se fala sobre a lei divina, a primeira delas é a lei de adoração. E depois vem as outras leis, né? Lá, Kardec, de uma forma didática, divide a lei divina em 10 leis morais. Sim, e a lei de adoração, ela está representada na prece, não é? Perfeitamente. O que é mais importante na prece, Dejair? Os espíritos superiores dizem que a intenção é tudo na prece. Então, ela deve ser, assim, dita com fé, com fervor, com sinceridade. É um ato de verdadeira humildade, ou seja, de nós para com o nosso Pai, com o nosso Criador.
E nós temos um belo exemplo no livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, na qual André Luiz, após alguns anos no umbral, quando ele realmente percebe quem é ele, quem é o nosso Pai, quem é o Criador, e ele se arrepende do seu orgulho, da sua vaidade, né, como médico, e ele que fora na Terra, não pela questão do médico, mas ele se sentia acima de muitos outros, né, dos erros causados, e ele se arrepende e realmente se lembra que há um Criador, lembra das preces que a sua mãe, desde pequeno, havia lhe ensinado, e ele então, mudando todas as fibras mais íntimas do seu ser, se liga então a Deus, e quando ele faz aquela prece que lá é muito bonita, né, que mostra que ele realmente faz uma mudança vibracional, a sua frequência, os seus fluidos, né, mudam, e aparece então a ele o ministro Clarencio, que a pedido da sua mãe, aquela que havia sido sua mãe no plano material, havia solicitado ao ministro que auxiliasse o seu filho, mas ela também fazia visitas com muita frequência a ele no umbral. Então, o mais importante na prece é a nossa intenção, o nosso fervor, a nossa fé, a nossa sinceridade. É muito comum, Dejair, as pessoas dizerem, eu oro tanto e não recebo, né? Nós somos sempre atendidos nas nossas preces? Dona Ivone, é um ponto que nós precisamos refletir e meditar um pouco mais. Todos nós estamos num planeta de provas e expiações. É assim que os espíritos definem o nosso planeta, a Terra. E as nossas provas estão nas mãos de Deus. E muitas vezes, aquilo que nos parece um mal, na maior parte das vezes, nos é um grande bem. E nós sabemos que nós somos punidos naquilo que nós erramos, naquilo que nós cometemos equívocos no passado, porque Deus é justo. Então, nós somos sempre atendidos naquilo que nós pedimos com fé em relação ao que nós precisamos, mas nem sempre aquilo que nós queremos é o que vai nos ocorrer. Porque às vezes aquilo que a gente quer é justamente, né, fazer uma mudança e ela não é boa para nós. Às vezes nós pedimos algumas coisas que são necessárias, são importantes, que nós continuemos. Às vezes nós pedimos saúde e às vezes nós estamos com uma enfermidade que ela vai nos ajudar a fazer as nossas mudanças morais. Agora, sempre que nós pedirmos a Deus, por meio da prece, para que nós possamos fazer a nossa transformação moral, para que a gente seja melhor, para que a gente se esforce para ser mais caridoso, mais humilde, mais simples, ele sempre nos atenderá. Mas, em outros aspectos da nossa vida, depende se aquilo que nós pedimos é para o nosso bem ou para o nosso mal, a partir do ponto de vista divino, porque Deus sempre fará o que é melhor para nós, e que nem sempre é o que nós queremos. É comum também, Dejair, nós orarmos pelos outros, né? O que nós chamamos de preces intercessórias. Quando nós oramos pelos outros, essas preces chegam até aquele por quem nós oramos? Aquele que ora, dizem os espíritos superiores, que ora com fervor, atrai os bons espíritos para auxiliá-lo em relação àquele ao qual se destina a prece. E eles dizem que o pensamento e a vontade são muito importantes. Então, aquele que ora, ele auxilia a pessoa, por exemplo, que está sofrendo, se ela está sofrendo por dificuldades internas, ao arrependimento, ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Então, sempre que nós pedimos aquilo que é o melhor por aquela pessoa,
nós seremos sempre atendidos. Mas, às vezes, nós pedimos, por exemplo, que uma pessoa, ela se cure, como nós já falamos anteriormente, de uma enfermidade. E, às vezes, aquela enfermidade é importante para aquela pessoa. Mas ela será ajudada no fortalecimento do seu ânimo, para o seu entendimento. Então, sempre a nossa prece, ela é ouvida. E é importante a gente se lembrar que Deus sempre quer o nosso melhor e também o melhor por aqueles que nós oramos. Mas nos lembremos sempre que Deus sempre fará o que é melhor. Então, que a gente peça e nos lembremos da oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, pedirmos que seja feita a vontade de Deus, o que for melhor para aquela pessoa, mas que nós enviemos os nossos melhores fluidos, as nossas melhores energias, nossos melhores sentimentos àquela pessoa a qual nós estamos pedindo por ela. É comum nós ouvirmos, eu vou à igreja para orar, não é? E com relação ao local, o lugar onde nós oramos, há um lugar melhor do que o outro? Sempre, por exemplo, nós somos espíritas, claro que o centro espírita, ele tem uma dimensão espiritual, porque lá vai ocorrendo ao longo do tempo, como se fosse um armazenamento de bons fluidos, se é um centro espírita no qual as pessoas realmente se esforçam para fazer o seu melhor, se lembram de Deus, né? Levam seus melhores pensamentos, sejam eles positivos, otimistas, com aquela fé em Deus. Claro que o ambiente fluídico, ele se transforma. E isso auxilia bastante. Mas o maior de todos os altares, e o mais importante, ele está dentro de cada um de nós. Então, se nós nos lembrarmos, por exemplo, de grandes homens e mulheres que estiveram presos e fizeram preces, se lembraram de Deus, de Jesus, ali era o altar, né, para cada um deles. Então, não há um local específico. Na doutrina espírita, o mais importante é dentro de cada um de nós. Como está a nossa concentração, nosso recolhimento interior, o nosso foco, né? Os nossos fluidos, para que a gente, então, converse com o Pai, com o nosso Criador. Isso é o mais importante do que o local em si. Certo. Dejair, eu gostaria que você falasse sobre a diferença que há entre a prece individual e a prece em grupo. A prece individual e em grupo, o mais importante, como nós já dissemos antes, é a intenção. Mas como Jesus também disse, né, onde 2 ou mais estiverem, lá estarei, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos explica que a oração em grupo, ela só tem valor quando todos estão na mesma sintonia. Então, por exemplo, um faz a prece em voz alta e todos os outros acompanham o mesmo pensamento. Focam os seus melhores fluidos, suas melhores energias e sentimentos naquele mesmo pensamento, unidos. Então, aquela prece, ela vai criando fluidicamente um corpo muito forte. E ela vai até, então, onde nós estamos destinando esses fluidos de amor, de paz. Então, nesse ponto, a prece em grupo, ela com certeza será mais forte se ela tiver, né, em sintonia, em uníssono, do que a individual. Mas a individual, se as pessoas estiverem, muitas pessoas orando juntos, mas cada um da sua forma, ou desfocados, não estão com sentimentos, né, convergentes com as palavras que eles estão dizendo, às vezes uma pessoa em prece pode valer mais do que muitas que estão orando, mas não estão juntas e não estão fazendo uma prece fervorosa, né, com fé, com boa vontade, focado, pensando em Deus, em Jesus.
Então, o mais importante é essa convergência, é estar em uníssono. Uma questão que também é tratada em O Livro dos Espíritos, né, é com relação a por que fazer a prece se Deus conhece todas as nossas necessidades, se Ele sabe tudo o que ocorre. Inclusive, essa questão está em O Livro dos Espíritos, né? Eu gostaria que você comentasse. Sim. Um ponto importante para que a gente se lembre é que Deus, como nosso Pai, e uma das suas leis é a lei de liberdade. Então, Ele nos dá o livre-arbítrio. E um ponto importante para que a gente reflita e se lembre é que Ele nos dando o livre-arbítrio, Ele assim permite que nós solicitamos a Ele auxílio ou não. Porque nós temos 3 tipos de prece. Nós podemos pedir por meio da prece, nós podemos agradecer por meio da prece, e nós podemos louvar por meio da prece. Então, Deus sabe tudo o que ocorre, até antes da própria ocorrência. Mas Ele quer que nós progridamos, que nós evoluamos. Então, Ele quer que nós também nos lembremos dEle e peçamos auxílio a Ele. Não que Ele vai mudar as suas leis devido à nossa prece. Mas o que nós podemos fazer por meio da prece, em primeiro lugar, já é mudar o nosso próprio estado de ânimo. E podemos, então, como nós já dissemos, fazer preces intercessórias, né? E Deus, então, sempre nos auxiliará naquilo que for o melhor, né? Em relação ao que nós estamos pedindo, seja em relação a nós mesmos, em relação aos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados, em relação às obsessões. Inclusive, eu gostaria de lembrar que o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos muitas preces, né? A primeira parte tem a prece dominical, explica sobre as preces em geral, e depois nós temos as preces por nós mesmos, as preces pelos outros encarnados, pelos outros desencarnados, em relação àqueles que estão em obsessão, em enfermidades mais graves. É um capítulo que vale a pena nós lermos, estudarmos e refletirmos. É um capítulo que serve como exemplo para nós, né? Porque, como você mesmo colocou, o importante em uma prece é o sentimento, é a vontade, né, Dejair? Isso sem dúvida. É o mais importante na prece. Dejair, nós agradecemos imensamente a sua participação. Obrigado, nós que agradecemos e ficamos felizes de participar do programa. Certo, ficamos agora com a mensagem do Momento Espírita. Desejo a todos muita paz. Na adolescência, ele surge manifestando-se de muitas formas. Percebe-se que ele chegou ao coração da menina com anseios de mulher, quando ela passa a se demorar nos cuidados pessoais. O cabelo nunca está bom. Hoje ela o quer liso, depois encaracolado, mudando a cor, alterando o corte. Ela se olha no espelho de frente, de lado, pelas costas, e nunca está bem. Batom, perfume, maquiagem, roupa mais justa, roupa mais larga, mais curta, uma sessão interminável de gostos segundo a moda. E, mais de uma vez, já no portão de casa, volta correndo para tornar a se olhar no espelho. Passa pelo pai e pergunta: "Estou bonita, pai?" Afinal, a opinião de um homem é importante. Quando o menino que sente em si os ardores da masculinidade o descobre, todos na família percebem. Porque o banho é demorado e frequente, a roupa é escolhida com detalhes. O cabelo, o cabelo é o item mais trabalhado. Raspar bem o rosto ou deixar crescer a barba? Que indecisão. A grande pergunta é: como as meninas gostam mais? O motivo de tudo isso chama-se amor. Algo diferente que faz bater o coração no cérebro, tremer as pernas, gaguejar, suar nas mãos. É um sentimento diferente pelo sexo oposto. Há pouco se digladiavam, considerando-se verdadeiros inimigos.
Os meninos eram chatos, as meninas umas tolas. Agora, aquele olhar. Um simples olhar de um para o outro é capaz de os fazer alçar as nuvens. É belo esse período da descoberta desse doce sentimento. Não é o mesmo amor que se tem para com os pais, para com os irmãos, os avós, os amigos. É um sentimento que fomenta o desejo de estar ao lado do outro, que tem a capacidade de fazer sonhar de olhos abertos, de acreditar que tudo se realizará no futuro próximo, que a felicidade é plena, rósea, permanente. Amor, enamorados. Gestos de carinho, olhares perdidos no vazio, que em verdade se plenificam com a imagem do objeto do amor. Caixas de chocolate, flores, pequenos mimos. Você que já ultrapassou a linha da adolescência, que está namorando a mesma pessoa há anos, que está casado, já é pai, avô. Você recorda como eram apaixonantes aqueles dias de sonho, esperanças, castelos no ar? Talvez você diga que passou da idade, que adolescência é adolescência. Acredite, a época de amar não acaba nunca. Não importa a estação do ano. Quando se ama, há sempre flores e perfumes no coração. Por isso, neste Dia dos Namorados, surpreenda seu amor, mesmo que você já esteja desabituado a gestos creditados aos extremamente apaixonados. Mostre que você ainda é o galã dos sonhos dela. Convide-a para passear, para dançar, para um jantar. Saiam sozinhos. Voltem a sonhar, olhando a lua e as estrelas, que deverão estar brilhando só para vocês dois. Redescubra o amor que um dia os uniu. Ofereça flores, diga palavras de carinho, lembre como ela ainda está bonita. A madurez dos anos lhe fez tão bem. Aprume-se como um garoto saindo pela primeira vez com a namorada. E descubra que o amor jamais envelhece. Porque o amor é o sentimento mais sublime que Deus nos permite alcançar. Pense nisso, hoje, neste dia especial.